Com a expansão marítima europeia, muitos povos da América e de outros continentes foram conquistados e colonizados pelos europeus. Na América, o contato entre os europeus e os indígenas teve um profundo impacto para ambas as sociedades. A chegada da esquadra de Cristóvão Colombo à América em 1492 teve um forte impacto tanto entre os indígenas quanto entre os europeus. Durante muito tempo, vários historiadores nos passaram uma visão heróica dos feitos do conquistador, o que tornou corrente o uso da expressão descobrimento, o que enfatizava o aspecto civilizador da chegada dos europeus. Porém, se pararmos para analisar a questão sobre outro ponto de vista que não seja o europeu, certamente poderemos ver o impacto da presença dos europeus na destruição dos modos de vida e no extermínio dos povos que viviam na América. Se você olhar por esse ângulo, a questão não é colocada como descobrimento, mas como invasão e conquista. Mas devemos nos perguntar: descobrimento ou seria conquista? Essa discordância terminológica tem raízes antigas. Já em 1556, havia determinação do rei da Espanha proibindo o uso da palavra conquista e propondo a utilização do termo descobrimento. Não se trata, contudo, de mera preferência por palavras. O conceito de descobrimento, na maioria das vezes, está relacionado à exaltação das ações dos europeus, ignorando os processos históricos que aconteciam no continente americano. Entretanto, a América não era um mundo a ser criado ou à espera de seu descobridor. A América já havia sido descoberta e era habitada há milhares de anos antes da chegada dos europeus. Do lado europeu, na história do descobrimento, haviam conquistadores, missionários religiosos e estudiosos de diversas áreas, que se interessaram em conhecer as formas de viver e de ser dos povos da América, e eram muito contraditórias as imagens criadas pelos recém-chegados para explicar os habitantes do continente americano. Mas essas questões de curiosidade pelo contato com o outro não foram exclusividade dos europeus. Os povos americanos também queriam entender e explicar quem eram aqueles homens tão diferentes que chegavam de um mundo por eles desconhecido. Os povos que viviam no continente americano acreditavam em antigos relatos de seus antepassados e em certas profecias religiosas. Alguns grupos indígenas aguardavam o retorno de seus deuses. Assim, os europeus recém-chegados foram inicialmente confundidos com esses deuses. Os europeus se aproveitaram dessa identificação para legitimar a invasão. Entretanto, os indígenas não demoraram a perceber o seu engano. Antes da chegada dos europeus, havia no continente americano mais de 3.000 nações indígenas. Apesar de Cristóvão Colombo ter chamado de índios os habitantes da América na época da conquista, por trás desse nome genérico encontravam-se sociedades e culturas muito diferentes, como, por exemplo, os Aruacas, os Geis e os Tupi-Guaranis, do atual Brasil, os Caraíbas, das atuais Antilhas, os Patagônicos e os Araucanos, do sul do continente, e os Iroqueses e os Sioux, da América do Norte. Esses povos praticavam a caça, a pesca e a coleta de alimentos, além de dominarem técnicas agrícolas. Utilizavam utensílios e instrumentos de pedra e madeira, e mais raramente de metal. Deslocavam-se periodicamente em busca de recursos necessários à sua sobrevivência e se organizavam em grupos ligados por parentesco. Havia ainda outros povos, como os maias, os astecas e os incas, que eram sociedades bem mais evoluídas. Eles desenvolveram técnicas agrícolas mais elaboradas, governos centralizados, cidades-estados, sistemas próprios de escrita, conhecimentos sobre arquitetura, matemática e astronomia. Como podemos ver, as sociedades que viviam no continente americano, antes da chegada dos europeus, eram estruturadas, complexas e bem organizadas. Infelizmente, ao longo dos relatos históricos, foram subestimadas pelos europeus. Eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo a entender um pouco o que foi o processo chamado a chegada dos europeus ao continente americano. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus.